Olá, boa noite, queridos e queridas. Sejam todos muito bem-vindos, abençoados sejam todos. E Deus possa abençoar a nossa noite grandemente, não é mesmo? Vamos agradecer a Deus por esse dia, pedir a Ele que nos proteja durante a noite, que nós possamos ter um sono tranquilo, né? A hora que formos dormir, né? E vamos pedir a Ele, então, conhecimento na palavra dEle, no nosso estudo de 2 Crônicas. Eu parei no capítulo 36, né? E ia dar continuidade no versículo 5, que diz sobre Jeoiaquim reinando em Jerusalém. E depois ia falar sobre Zedequias reinando também, né? Porque acontece várias coisas, como vocês já sabem, foram muitos reinados, nós vimos desde lá de primeira e segunda reis, né? Então, a história de segundas reis de Israel e Judá retrata muito sobre o livro, né? Esse livro de reis, né? Sobre a origem também, como tudo começou em Crônicas. Lembra que nós falamos sobre isso? Então, nós vamos dar continuidade aqui e logo em seguida nós já vamos entrar para o livro de Esdras. Esdras, olha só que coisa maravilhosa. Já estamos entrando para mais uma palavra de Deus. Aqui nós vamos aprender sobre a palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela é imutável. Ninguém muda aquilo que Deus fala, aquilo que Ele promete, não é mesmo? Então, deixa eu continuar aqui. E no finalzinho dessa live, eu gostaria muito que você compartilhasse a frase que é para a reflexão, para se pensar, tá bom? Sempre deixo uma frase para a gente refletir e saber o que está certo e o que está errado, onde devemos seguir, qual a direção correta que devemos seguir, tá certo? E também gostaria muito que você desse um like aí nessa mãozinha. Essa mãozinha é um símbolo que significa que você está gostando do que eu venho trazer aqui e que você está presente em todas as lives, tá certo? Então não pode esquecer de dar um like aí, aperta aí nessa mãozinha que você vai estar fazendo com que o canal possa continuar firmemente aqui com as nossas palavras, né? Com as palavras de Deus, que a palavra de Deus, ela permanece até hoje, desde os séculos passados, né? Ela é firme e é imutável. Então, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. E você que está chegando novo aí, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no nosso canal, meu não, nosso, né? Nosso canal. Esse canal é nosso, é aqui que Deus me colocou para que eu viesse trazer a palavra dele. Há 6 anos atrás, há 6 anos que eu venho fazendo trazendo assim essa palavra de Deus. Eu não comecei de agora, porque Deus, ele tocou no meu coração há uns anos atrás. Na época que eu tive muitos problemas e Deus aquebrantou o meu coração. Tive muitos problemas que eu não vou ficar falando aqui. Mas Deus foi comigo e eu hoje estou de pé aqui. Glórias ao nome dele. Honrado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que muito ele faz por cada um de nós todos os dias. Quão grande e maravilhoso tem sido ele nas nossas vidas, não é mesmo? Então nós só temos que agradecer, né? E bem-aventurados são todos aqueles que reconhecem que o Deus é o nosso Senhor. Você pensa nisso, tá bom, gente? Bem-aventurados são todos esses que reconhecem que Deus é o nosso Senhor. Sem Ele, nós não conseguimos nada, tá certo? É Ele que nos fortalece, é Ele que nos leva para frente, a seguir sempre em frente. Todas as vezes quando estamos caídos, nos sentimos para baixo, a melhor coisa que devemos fazer é buscar na palavra dele. Porque quando nós buscamos na palavra dele, ele nos levanta, nos fortalece e nos dá ânimo de vida. Você entende? Ele nos dá o fôlego da vida, o ânimo para que a gente possa
seguir em frente em busca daquilo que nós tanto desejamos. O que nós buscamos dessa vida? Né? O que nós buscamos? O que você busca para você? Então, cada um vai em busca do seu objetivo, do melhor desta terra, né? Cada um quer viver o melhor dessa terra. E quando viver o melhor dessa terra não é só com coisas materiais, não, mas sim viver em alegria, em paz, em harmonia. Porque o que nós todos buscamos nesta vida é o amor, que é o legado que Deus deixou para a gente, né? O Espírito Santo, ele quando formou esse universo, né? Ele fez tudo por amor, foi verbalizando, foi ele falando como seria bom que houvesse luz, como seria bom que houvesse cores, como seria bom que houvesse animais assim, assim, assado, como seria bom se o homem tivesse uma companheira. E assim ele fez todo esse universo e foi formando, e toda a natureza foi desabrochando de acordo com aquilo que Deus verbalizava. Então, quão grande e maravilhoso é esse Deus que nós devemos servir e continuar firme com ele, não é mesmo? Tá bom? Olha, eu tô assim um pouquinho falando assim hoje um pouquinho demais, mas vamos dar início ao nosso estudo, tá bom? Então, já que eu já passei aqui o meu recado que Deus botou aqui no meu coração que eu passasse para vocês, nós vamos ler aqui o finalzinho do segundo livro de Crônicas. No capítulo 36, nós vamos ler o versículo 5, tá certo? Então, tinha Jeoiaquim 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E fez o que era muito mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor à Babilônia e pô-los no seu templo em Babilônia. Quanto ao mais dos autos de Jeoiaquim e as abominações que fez, e o mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Então, houve esse problema, né? Que depois eu vou dando as explicaçõezinhas, né? E aí, o filho dele reinou no lugar dele, então, Joaquim, né? Então, tinha Zedequias também reinou. Conta-se que no versículo 11, diz que Zedequias reina também. Então tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar. E 11 anos ele reinou em Jerusalém. Então cada qual teve a oportunidade de governar, de reinar. Está contando aqui, né? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não se converteu ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles também zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra ele o rei dos caldeus,
o qual matou os seus jovens e a espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos entregou a sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém. E todos os seus palácios queimaram ao fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia. Então, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias de assolações, repousou até que o Senhor, até que os 70 anos se cumpriram. Então Deus deu um castigo para que eles ficassem por 70 anos. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinados da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. Então ele convida aí as pessoas, né? Ele convida as pessoas para que eles possam então ajudar para que edificassem a casa de Deus, né? Edificasse o templo. Então, vamos lá, vamos falar aqui sobre o que realmente aconteceu nesse pedacinho aí. Mas antes disso, vamos ler um pedacinho sobre Esdras? Vamos ler aqui um pedacinho? Eu ia falar, mas vamos ler, que é melhor, antes de eu falar qualquer coisa. Então, o livro de Esdras diz assim: Ciro convida os judeus a edificarem o templo. Então ali foi necessário haver a edificação do templo. Lembra? Já vem contando aqui do segundo livro de Crônicas, no finalzinho, né? Então Ciro convida os judeus a edificar o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, ao qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos países de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que edificavam nos arredores lhe firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado, e com coisas preciosas, além de tudo o que voluntariamente se deu. Então cada um deu uma coisa. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, o que tinha posto na casa dos seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de
da Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Zesbazar, príncipe de Judá. E este é o número dele: 30 travessas de ouro, 1000 travessas de prata, 29 facas, 30 bacias de ouro, mais outras 410 bacias de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Zesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. E aí então houve a lista dos que voltaram para Jerusalém. Então, esse pedaço aí eu vou contar depois. Então, vamos aqui recapitular. Então, Jerusalém reinou, Jeoiaquim reinou por volta de uns 11 anos lá em Jerusalém. E não foi lá muito bom o reinado dele, né, aos olhos de Deus, porque ele abominou tudo que foi orientado por Deus. Ele fazia tudo ao avesso, tudo ao contrário. Abominar significa fazer ao contrário, fazer ao avesso. Então ele fazia tudo ao contrário daquilo que Deus ordenava que ele fizesse. Então o que nós vimos que cada rei desse aí teve a oportunidade dele de governar, né, de fazer o que era bom aos olhos de Deus. Porém, eles tinham, você lembra lá em 1 Reis e 2 Reis, que um rei foi seguindo o outro, todos iam seguindo uns aos outros e não faziam o que era correto aos olhos de Deus. Com isso, o que aconteceu? Todo o povo foi seguindo o governo do rei de Jeoiaquim em pecado, né? E em idolatria, e ainda zombaram da palavra de Deus. Por aí devemos ver que se nós seguirmos, se a gente prosseguir em pecado e a gente não se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, o Espírito de Deus que habita em nós, ele se afasta. Ele se afasta de nós e acaba acontecendo coisas erradas, tudo que é errado. Então, quando se é recusado a ouvir a voz de Deus, nós temos consequências ruins, consequências de desonra. Acontece destruição, acontece vergonhas, a gente passa por N coisas, né? Muitas coisas acontecem na vida da gente por falta de obediência, por rebeldia, por não querer ouvir, ou pelo menos tentar ouvir a palavra de Deus, você entende? Porque o que Deus promete, Ele sempre cumpre. Ele sempre cumpre. Quando Deus disse para os filhos lá de Israel que fossem levados lá para a Babilônia, né? Eles teriam que cumprir lá 70 anos, ficaram lá presos 70 anos. Foi o tempo que Deus permitiu que eles ficassem lá. Depois dos 70 anos, quando se cumpriu a palavra de Deus, então Deus liberou que todos fossem, cada um para suas casas. O que a gente vê com isso aí, gente? Vamos pensar. Quando alguém ouve a palavra de Deus e procura acertar, fazer o que é certo aos olhos de Deus, então Deus desperta nessa pessoa o Espírito dele. Porque o Espírito de Deus vai guiando essa pessoa durante toda a vida da pessoa. Você entende? O Espírito de Deus vai guiando, a fim de que a pessoa vai fazendo coisas certas, contribuindo para as coisas que tem que ser feitas do seu dia a dia e para também honra da palavra dele. Você entende? Então, Deus faz com que seja contribuído, que a gente contribua para honrar a palavra dele. Como que a gente contribui?
a gente contribui levando a palavra dele para alguém. Você entende? Dando ensinamento, louvando. Quando nós ensinamos alguma coisa a alguém, ou quando nós o louvamos, fazendo o que é justo, e quando nós fazemos o que é justo, né, aos olhos de Deus, Deus nos dá saúde, Ele nos dá conhecimento, Ele nos capacita. Então, Ele faz com que tudo dê certo na nossa vida. Então, Deus faz com que nós possamos ajudar o próximo. Assim como como tem feito assim, os pastores, os bispos, os missionários, as missionárias, as pastoras, né? Também os evangelistas, os obreiros e as obreiras. Todos esses, Deus deu uma missão, a missão de cada um de levar a palavra dele, de ajudar o próximo de alguma forma, você entende? Então, nós precisamos sempre levar a palavra de Deus de alguma forma. Deus me deu essa missão, igual a mim, que a missão que Ele me deu foi de eu estar nesse canal e levar a palavra dele de alguma forma. Porque ele quebrantou meu coração, me mostrou para mim que sem Ele eu não sou ninguém, eu não posso nada. E eu reconheci em Deus o verdadeiro valor que eu tenho que dar para Ele, porque Ele me honra, então eu tenho que honrá-lo. Então eu o busco para que o Espírito dele permaneça em mim. Você entende? Então, quando o Espírito de Deus permanece na gente, a gente de alguma forma, a gente transparece isso. A gente fica como um espelho, como a história que conta aqui na Bíblia, né? Essas histórias passadas que está aqui na nossa Bíblia, tudo serve de espelho para a gente. Tudo serve de espelho. Então, nós precisamos prestar muita atenção e vigiar, porque existem vários tipos de pessoas. Às vezes tem muitas pessoas que estão na igreja que se diz ser de Deus, mas estão ali para vigiar a sua vida, falar mal de você, inventar coisas que não existem, nem te conhece direito e já está falando de você, você entende? Né? Não te conhece e já fica apontando o dedo. Você viu fulano, viu Beltrano? Olha como é que fulano anda, olha como é que fulano fala, olha... Veja só como é que... não, aquilo não é de Deus, não. Sabe? As pessoas precisam, antes de falar mal de alguém, precisam olhar para si próprio. Olhe para dentro de você, olhe para o seu eu, antes de falar de qualquer outra pessoa. Você entende? Então, nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque aquilo que Deus determina para cada um, nós temos que cumprir e obedecer à palavra de Deus. Ou pelo menos tentar obedecer, tentar fazer o que é certo, se arrependendo dos erros, dos pecados, se moldando aos preceitos de Deus, você entende? Ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, nós temos os nossos erros, nossos pecados, por isso precisamos pedir todos os dias a Deus que renove o nosso espírito, que nos encha da luz dele, do brilho dele, para que a gente possa seguir na nossa missão, porque ele nos capacita, Deus capacita cada um de nós para que nós possamos seguir naquele propósito que ele quer, você entende? Então, a frase que eu quero deixar hoje, anota aí: o Altíssimo guarda e conserva aqueles que temem o seu nome. Deus sempre guarda e conserva aquele que teme o seu nome. E aí aqueles que apontam, né, sem ao menos conhecer aquela pessoa, Deus está olhando. Então, a pessoa que tem uma missão para se cumprir, Deus guarda ela. Deus guarda e sempre conserva aquele
que é temente ao seu nome. Você entende? Então, anota essa frase, reflita em cima dessa frase, tá? O Altíssimo guarda e conserva aquele que teme ao seu nome, tá certo? Então, olha, preste bem atenção nisso e amanhã nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Esdras. Então, daremos continuidade, nós paramos aqui no capítulo 2, né? Nós vamos então falar sobre as listas dos que voltaram, aqueles que, os filhos da província, né? Que subiram ao cativeiro, né? Que foram lá para a Babilônia, passaram lá 70 anos e depois então Deus fez com que voltassem, cada qual depois dos 70 anos, cada um voltasse para suas casas. Então, logo em seguida é levantado um altar, chegando lá um tempo, lá é levantado um altar em Jerusalém. Tá certo? Então, amanhã eu vou dar continuidade, nós vamos seguir pelo capítulo 2 e 3, 4 e assim sucessivamente, tá bom? Sejam todos muito bem abençoados. Vamos orar agradecendo a Deus essa live, tá bom? Esses conhecimentos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esse entendimento, por essas palavras que o Senhor me deu para que eu transbordasse para essas pessoas que aqui estão. Peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia e piedade de cada um de nós. Que o Senhor nos dê paz, tranquilidade, que o Senhor disse que nós estaríamos andando em pastos verdejantes. Nós queremos andar na sua direção, meu Pai. Então nos dê paz, saúde, segurança, para que a gente possa viver na sua presença, porque nós sabemos, meu Pai, que aquilo que o Senhor promete se cumpre. Aquilo que o Senhor promete há de acontecer. Se o Senhor prometeu algo para alguém aqui que está esperançoso, meu Pai, que se cumpra, porque seja feita a sua vontade, não a nossa, tá ok? Então, meu Pai, muito, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Dai-nos uma noite abençoada. Peço-vos que olhe também pelas nossas famílias, que cada um, onde quer que estejam, sejam protegidos pelo seu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já te agradeço, Senhor. Muito obrigada. Que amanhã, ao voltar, eu tenha mais capacidade, mais entendimento para transmitir aquilo que o Senhor quer que eu passe para todas as pessoas que aqui estão. E que todos possam ter entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém e graças a Deus. Então, gente, até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.